a Cabalá judaica, Claro. né? Quais seriam as bases do conhecimento da Cabalá judaica? E o que ela é, né? Para quem não sabe ainda. A Cabalá vem do hebraico, literal, recebimento. E a gente tem a Torá escrita, que é o Pentateuco, junto com toda a Bíblia, onde os cristãos também acreditam que é Isaías, os profetas, reis, escritos do rei Salomão, salmos. A gente tem a Torá oral, que é o que foi passado de boca em boca, mas inicialmente não era para ser escrito, porque podia se perder parte dos segredos do judaísmo. E existe algo mais profundo ainda, que é a Cabalá, que é um recebimento que é literalmente de mão em mão. Lembra um pouco, né? Aqui no Brasil, eu logo faço a associação com a ideia de maçonaria. Certo. É um segredo que é passado de pessoa em pessoa, quase não se traduz livros. Boa parte do que a gente vê de Cabalá hoje, como vocês comentaram, a Cabalá judaica. A Cabalá é um livro judaico. Mas por que se usa Cabalá judaica? Porque hoje em dia se dá muitos nomes de Cabalá para várias áreas, que às vezes nem tem a ver com a Cabalá original do que está lá. Exemplo, Cabalá do amor próprio. Aí tem um livro sobre amor próprio e psicologia, mas o nome está Cabalá do amor próprio, talvez porque gere mais engajamento, por aí vai. Mas a Cabalá, ele é um ensinamento da espiritualidade, da alma que existe em cada um dos 613 mandamentos do judaísmo. Ele é a parte espiritual. Ou seja, eu faço isso por uma lógica, eu preciso questionar, mas deixa eu entender o que eu ativo espiritualmente quando eu ajo dessa forma. Como eu medito? O que eu entendo sobre os sonhos? Toda a parte que é oculta, mística, esotérica, ela se encontra na Cabalá. O livro fundamental da Cabalá é Zohar, que é o livro do esplendor. No português, isso significaria o livro das luzes. É toda a luz que você consegue compreender, não só através do entendimento, mas através da visão. Então, a gente, na Torá oral, quando tem discussão entre sábios, e é muito comum no judaísmo a discussão, você fala assim, Tashma, em aramaico, venha e escute. Mas quando você tem um ensinamento na Cabalá, em aramaico, é dito Tahazi, venha e veja. Não tem discussão. Não tem discussão. É dado. É dado. Então é igual você tá na sala, escutou um barulho na cozinha. Quando você escuta, você fica, foi a panela, caiu, não sei. Quando você vê, acabou a discussão. Eu vi aquilo. Perfeito. Então a Cabalá tem essa pegada de que o que eu posso enxergar, como eu posso ser impactado por algo quase que sem discussão em cima. Isso é a Cabalá, né, de forma geral. E tem abrangências que são quase que intermináveis nas suas ramificações. Quem seriam os grandes líderes da Cabalá? Quem que criou? Quem são as grandes pessoas Por trás. por trás dela? Claro. O primeiro, né, que a gente tem, que falava de temas assim, mas ainda era oral, era o primeiro patriarca Abraão. Onde na própria Torá é dito que ele olhava para as estrelas e Deus falava para ele, não fica preocupado ao olhar para as estrelas e ver que você não vai ter filho. Sabe que a tua alma está acima das estrelas. Eu vou te dar um filho, que era Isaac, que era impossível, porque a esposa tinha 90 anos e era estéril. E ele olhava nas estrelas. Vem a Cabalá e diz por que ele olhava nas estrelas? Porque ele dominava a sabedoria da astrologia no viés judaico. E ele sabia que pela astrologia as coisas não têm muita mudança. Na nossa visão judaica, na astrologia, as coisas são como você vê. Ou seja, não tem como mudar. E aí Deus fala para ele, tem como mudar. Porque a tua sorte, a tua alma, ela está acima do destino. Isso é um dos pensamentos mais clássicos judaicos. Você pode mudar qualquer coisa, por exemplo, através da reza, do jejum, mudança de ações, caridade. Existem mitzvot, mandamentos específicos que você consegue quebrar um decreto ruim ou adicionar um bom. Então, Abraão é o primeiro. Tem livros até de Cabalá bem antigos que a gente conecta, associa a Abraão. Depois é o próprio Moisés, que muita coisa do que é dito que ele viu no Monte Sinai quando recebeu a Torá, a princípio não tem lógica nenhuma. Como, por exemplo, Deus dizer para Moisés, você pode ver as minhas costas, mas você não pode ver a minha face. E aí ele fala, tá bom, então eu só vou olhar para tuas costas. O que é costas? O que não é ver a minha face? Então vem a Cabalá e começa a trazer todas as alusões, poder da imaginação. Cabalá fala que sem poder da imaginação não existe nem profecia. O que parece muito louco, Olha. porque será que eu estou imaginando? Não é que eu estou imaginando, mas se eu não tiver o poder da imaginação, eu não tenho um receptáculo para poder receber também a profecia. E aí a coisa vai, até que alguém instituiu oficialmente, que foi o Rabi Shimon Bar Yochai. Ele estava na época dos romanos,
na destruição do segundo templo. E ele foi aluno de um rabino chamado Rabi Akiva, um dos maiores rabinos da história do povo judeu. E ele ficou escondido numa caverna dos romanos, escondido lá, por 12 anos. Quando ele sai, a própria Kabbalah, onde é explicado, começa a acontecer muitos milagres com ele. Ele vê um judeu trabalhando no sábado, no Shabat, que é o dia sagrado onde é proibido trabalhar. E ele, na justiça que ele se conectou divina, muito dura, ele acaba como incendiando a pessoa. E o filho dele faz o contrário, tenta ressuscitar ele. E aí ele mesmo fala que eu não estava pronto para o mundo de fora. Então Deus mandou ele voltar, ele ficou mais um ano na caverna estudando a Kabbalah. E aí começou a ser redigido os primeiros livros que a gente chama do Zohar, Livro do Esplendor. A partir daí é a desenvoltura desse primeiro livro, como se fosse a interpretação da Bíblia. Em que ano era isso? Se a gente pode... Sim. Tem data? Por volta de 1958 anos. Porque a gente fala que há 1958 anos foi destruído o templo. E foi nos 5 anos da destruição, entre antes e depois, que é quando ele escreveu o livro Zohar. Seria 1958 anos... Para trás. Quase 2.000 anos atrás. Ou seja, seria um pouco depois de Cristo. Sim. 70 depois de Cristo. Uma coisa que eu acho muito interessante, e ainda com o que você falou, que a Kabbalah você consegue ver, né? Sim. E a Kabbalah, ela fala sobre a criação do universo, uma maneira bem diferente sobre a ciência. Como que é essa maneira que a Kabbalah conta sobre como o universo foi criado? A primeira coisa que é mega interessante falar é que toda a Kabbalah é baseada na primeira palavra da Torá, que é Bereshit, que significa no início. A primeira letra da Torá não é Aleph, que é A. Ela é a B, que é a segunda letra. E tem vários motivos que estão dentro delas, especificados um pouco da sabedoria da criação. Primeira letra Beit, que significa 2, lembrando que no judaísmo você não tem números, você tem letras que representam números. Então a numerologia judaica é baseada em letras, como se fosse A mais B igual a C, porque 1 mais 2 igual a 3. Tudo é baseado nas letras. E a letra Beit, ela é número 2, que representa a dualidade. Por isso que logo no início da criação está escrito o céu e a terra, a luz e a escuridão, o bem e o mal. Porque Deus ele criou o universo através da dualidade. Só que no primeiro dia, quando Deus fala que foi criado a luz, eu agora falo da Bíblia mesmo, da Torá, não está escrito sol e lua, luz física, só tem isso no 4º dia da criação. E isso é uma mega curiosidade. Como é que você começa e termina um dia se só começou a ter sol, lua e estrelas no 4º dia da criação? Então, o que teve no primeiro, no segundo e no terceiro? Um bom ponto. Interessante. Aí a Kabbalah fala que, na verdade, os dias dos primeiros 3, a Kabbalah fala, não eram contados em cima de horas, eram contados em cima do tempo espiritual. E aí tem uma passagem da Torá oral, que é de Moisés, de boca em boca, mas foi escrita por volta de 2.000 anos atrás, que fala que isso pode dar quinqualhões de anos, números absurdos que são feitas contas na Torá em cima desses primeiros 3 dias. Então, a primeira coisa que você tem é o tempo. O tempo, no início, a Torá fala que tudo era muito mais devagar. Certo. Isso faz um certo sentido em algum ponto com a ciência do espaçamento entre a Lua e a Terra, que quanto mais próximo você está, mais existe uma convergência entre ambos que faz a rotação da Terra ser mais rápida. Então, o tempo ser acelerado. Mas sem olhar para isso, a Kabbalah diz que o tempo era mais devagar. Logo, os primeiros dias da criação podem ter acontecido em milhões de anos. Questão número 2, que a Torá fala que esse mundo, como a gente vê, ele foi o 10º da criação. Que Deus criou o mundo antes como se fosse, entre aspas, testes. E aí a Torá fala de animais gigantescos como se fossem crocodilos gigantes. O que a gente interpreta? Está falando dos dinossauros. Aí vem a própria Kabbalah e diz, por que Deus ia criar um teste? Se ele já é o Todo-Poderoso. Se ele já sabe, é a filosofia do livre-arbítrio e do poder, né? De Platão, né? Se Deus é o Todo-Poderoso, ele pode criar uma pedra que nem ele mesmo pode carregar? Essa discussão tem em Platão, porque se ele é o Todo-Poderoso, então ele criou uma pedra que ele não pode carregar, então ele não é o Todo-Poderoso. Exato. E se ele não pode criar, ele também não é. Então a gente fica, não é? Muito interessante essa discussão. Mas a ideia é que os testes servem para o que o humano vai enxergar. Deus, ele fala na língua do homem. Porque se ele falar numa língua espiritual, sem dualidade, sem comparação, sem a estrutura de unidade, tempo e espaço, que é a tridimensão que a gente vive, a gente não vai entender nada.
É igual falar de uma cor que não existe. A cor tal é linda, mas essa cor não existe. Pois é, mas eu acho ela linda. Seria devaneio total. Então Deus, ele fala a língua do homem e a Kabbalah vem mostrar que Deus está te dizendo o quê? Olha o mundo perfeito que eu criei. Porque é como se eu tivesse testado e criado e recriado até sair a coisa perfeita. A ideia é que a gente já consiga ativar daqui o amor a Deus, o amor ao Criador. Porque se tudo é tão automático, sem uma diferença entre bem e mal, certo e errado, aonde eu vou ativar o meu amor? Normalmente eu ativo o meu amor baseado também no que eu tenho repulsa pelo lado contrário. Porque normalmente a Kabbalah fala, Zé Leomad, Zé Asa Elohim. Deus tudo ele fez numa equivalência dos opostos. E baseado nisso eu consigo entender. A dualidade. A dualidade, o tempo todo. Então a Kabbalah, o tempo inteiro, se baseia na dualidade para conseguir te ensinar algo. Senão não teria como ensinar. Não teria como A ensinar. gente não teria como aprender. compreender, na verdade. Exatamente. Então tudo que a gente fala, Deus com a sua mão direita salvou o povo judeu do Egito. A gente vai agora, nós judeus vamos comemorar nesse sábado à noite, Pessah, que é a festa da saída do Egito, que muitos chamam no Brasil Páscoa, é a Páscoa judaica. Sim. Porque fica parecido nas datas. Por que a gente vai comemorar isso? Porque a gente vai lembrar que o que Deus fez com a gente. Faraó, as 10 pragas. Mas tudo lá é metafórico. E o Maimônides, que foi o maior filósofo do povo judeu, que tinha discussões com ideias de Aristóteles, mas ele era ao mesmo tempo um grande rabino, ele fala, se Deus não falasse assim, a gente não ia entender qual sentimento Deus está ativando para que você aprenda algo. Eu não vou conseguir me conectar com Deus. Mas sem a metáfora. não pode dar margens para interpretações erradas? Pode. Que é o que acaba acontecendo? Ou Pode. a pessoa não entender absolutamente nada do que está escrito? Pode. O Maimônides, ele fala num livro chamado Guia dos Perplexos. Um livraço, dá mais ou menos umas 1000 páginas, só de discussão filosófica sobre unidade divina, providência divina, bondade, maldade. E ele faz essa pergunta. Ele diz, não seria muito mais fácil Deus, ele... E aí eu vou pegar o teu exemplo e vou além. Não seria mais fácil Deus não dar margem para nada? Joga na cara. É. Sabe aquela Como coisa? se fosse matemática. A mais B é Matemática. igual a C, né? Assim, escracha logo para a pessoa ficar, caramba, vou ficar até sem graça de não acreditar. O Maimônides fala que isso mataria e destruiria o livre-arbítrio. Porque o poder do livre-arbítrio está na conquista do mérito. Eu preciso conquistar por esforço próprio e acreditar porque eu cheguei. Se eu acredito porque eu não tenho opção, eu não tenho mérito algum. Logo, eu não tenho conquista nenhuma. Logo, não faz diferença nenhuma eu existir ou eu não existir. Então, a filosofia judaica quer te ensinar que a conquista é o que faz você sair do ponto A para o ponto B. E ela só existe no livre-arbítrio. Então, se Deus jogasse na tua cara o que é a realidade espiritual sem nenhuma conquista, duas coisas vão acontecer. Acabou meu mérito. E número 2, a minha tendência é ter ódio. Como assim? A Torá fala que se você, Deus me livre, tá quase para virar um mendigo na rua. Vem alguém e fala, eu vou te sustentar. Eu vou te dar 5 mil reais por mês para você ter uma vida minimamente normal. Aí, todo mês te dá 5 mil. No primeiro mês você fala, obrigado, você salvou minha vida, você é um anjo da minha vida. Tal. Segundo mês, terceiro mês. A tendência de quem mantém alguém é, o que você está fazendo com o dinheiro? Você está usando? O que está acontecendo? Então, Maimônides dá esse exemplo para dizer que a pessoa vai chegar num momento que ele vai começar a ficar com muita vergonha de receber aquele dinheiro. Porque ele tem que o tempo todo dar prestação de contas do que ele está fazendo. Isso começa a humilhar ele como um ser humano. Vai chegar um momento, o Maimônides fala, que pela filosofia básica de como funciona o ser humano, ele vai ter ódio daquela pessoa. Ele vai dizer, eu dependo de você. Eu não posso pensar diferente, eu não tenho direito de estar em outro lugar. Como se ele fosse um bem do outro. Um bem. E aí o Maimônides traz isso na filosofia judaica de escrachar a verdade. Se não é pelo mérito, se não é porque eu quero, se não é porque eu decidi, e sim, eu sou obrigado, é muito difícil eu conseguir me apegar àquilo de forma verdadeira, amorosa. Eu sempre vou ter um ódio de que eu sou escravo de alguma forma daquilo. Então, esse é um dos motivos. Por que Deus dá margem? Talvez para a gente exatamente se aprofundar. Como o rei Salomão fala, né, considerado o homem mais sábio da nossa história no olhar judaico, que se você não se aprofunda para buscar a Torá como o ouro e a prata, nem vale a pena encontrar ela. Porque se você encontrar de um modo errado, você vai perder. Se você encontrar ela de um modo que não seja realmente rico, você vai considerá-la como 2 mais 2 são 4. Não vai ter propósito em cima, não vai ter amor naquilo. Vai ser superficial. Superficial. Dado de mão beijada. Dado de mão beijada.
Então, por isso que é importante ter essa dúvida para gerar a discussão e, com a discussão, gerar o crescimento espiritual, digamos assim. Exatamente. No judaísmo, inclusive, a gente tem a yeshiva para homens, que é o Casa de Estudos de Torá, e para meninas, midrashá. O que se faz numa yeshiva ou para mulheres numa midrashá? Você passa alguns anos estudando Torá, manhã, tarde e noite, independente se você quer seguir o rabinato, ou que seria padre ou pastor em outras religiões. Isso é muito incomum. Eu sei que tem a escola de freira, mas aí a pessoa normalmente vai ser uma freira. Por que isso é muito incomum? Porque a ideia judaica é: eu não posso chegar numa conclusão sem questionar. Quando o povo judeu falou, faremos e ouviremos, a famosa frase que quando Deus falou, vocês querem receber a Torá no Monte Sinai, o povo judeu gritou juntos, faremos e ouviremos. O que significa isso? Olha, Deus, eu vou fazer, mas depois eu quero entender detalhe por detalhe do que eu estou fazendo. Então, quando eu chego numa mesa de um sábado, de um Shabat, e tem o suco de uva, a mesa reunida, a hierarquia de que os avós tomam e comem primeiro que os mais novos, todos esses valores eu até faço, mas eu preciso em seguida entender exatamente o que eu estou fazendo. E é isso é yeshiva. Você passa anos estudando o Torá, manhã, tarde e noite, com dezenas, centenas, milhares de livros, porque muitos anos de judaísmo, 3.300 anos, oficialmente tirando a história dos patriarcas, matriarcas, que aí você vai para 4.000 e pouco, e que você precisa chegar. Você precisa chegar naquela lógica. O judeu, de uma forma geral, como povo, é extremamente questionador e até, eu diria, teimoso. Na Torá, o povo judeu é chamado de povo de dura cerviz, um povo teimoso. Você vê que Moisés fica toda hora tendo problema. Não, mas o povo tá reclamando. E aí Deus fala, então faz cair a carne de codorna, por exemplo, e alguns vão morrer de tanto que vão comer. Você tem essa coisa do teimoso, do dura cerviz, da dificuldade de apenas aceitar. E aí vem um lado da Torá de então aproveita isso e questiona. Tem aquelas conversas de virar à noite tomando uma cerveja e você ir chegando em conclusões aos pouquinhos. A ideia da fé cega, ela é tratada com repulsa no judaísmo. Olha que legal. Não tem outra palavra, é uma repulsa. A ideia de que eu vou chegar para você e vou dizer, e pode ser com qualquer, compare isso com qualquer religião. Se alguém chega para você e diz, se você não fizer isso, você vai para o inferno, isso seria uma coisa tão baixa. É como um judeu religioso escutar agora um funk que só fala, sei lá, promiscuidade e palavrão. É muito baixo. Entendi. Porque eu estou tentando passar por cima do teu sistema crítico e analítico sem respeitar o teu questionamento. Então, por isso que se estuda anos numa yeshiva. Eu quero ser médico, mas estuda 2 anos numa yeshiva. Coreia do Sul é institucionado, é algo institucional, estudar Torá oral nas faculdades da Coreia do Sul. Caramba. Então, nas escolas, se estuda um pouquinho. É comum que em casas de Coreia do Sul você dê um resumo da Torá oral em coreano para a família quando nasce um bebê. Eu fico impressionado com isso. Por quê? Porque eles falam, não, assim você vai ficar mais inteligente porque você vai questionar sobre tudo. Mas é a parte judaica que mora na Coreia do Sul ou para todos? 2 coreanos, são 2 coreanos. Todos coreanos. Depois até busquem assim rapidinho no Google, coreanos estudando Torá oral nas faculdades. Que legal. Porque eles falam, poxa, isso deve deixar eles mais afiados. Por que chama atenção? Porque como é que pode ser que você é 0,02% do mundo e 25 a 30% dos prêmios Nobel são dos judeus? A matemática não bate. A matemática não bate. E alguma explicação tem que ter. E a explicação é um amor muito grande pelo estudo. Por exemplo, no Alcorão, o povo judeu é chamado de povo do livro. Em alguns lugares é chamado de povo escolhido. A ideia não é você ser melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Mas se você se apega profundamente ao ensinamento e ao estudo, você tem uma camada de proteção muito maior. E por que é incomum, você falou? Não é tão comum ter jovens, pessoas querendo, tanto os meninos ou as meninas, adentrar as escolas. Você comentou que é incomum. Incomum qual caso agora, Coreia do Sul? Não, no Brasil, por exemplo. Esse tipo de coisa não é comum no Brasil. Eu acho que a forma de enxergar a religião no Brasil... eu falo como alguém de fora, né? Eu sou judeu, nasci no meio judaico, mas a maior parte dos meus colegas, pessoas com quem eu trabalho, vivo, não são judeus. E eu percebo que tem a ideia da fé cega. Não no sentido pejorativo. Talvez uma ideia que eu busco interpretar como uma coisa pura.
Da pessoa dizer, não, eu quero como uma criança fechar os olhos e acreditar que meu pai vai me pegar no colo. E por mais que eu veja isso com uma beleza, isso é tão não judaico que eu acho que isso é o que fomenta o judeu a ter que estudar línguas. O judeu é sempre correr atrás de saber línguas. Porque eu acho que você, não, mas eu não quero ser enganado. Eu tenho medo que algum dia alguém me fale uma interpretação até em cima do meu judaísmo e eu não esteja sabendo. E eu acho que o brasileiro, de forma geral, ele não é um país de guerras, não é um país de perseguição, claro que teve a escravidão e tudo mais, mas você não tem a ideia de vamos massacrar, Deus me livre, agora aquele tipo de brasileiro. Eu não vejo isso. Sim. A religião é quase que comum para todo mundo. Eu não sei se eu estou certo, mas eu li uma vez num artigo de uma mulher fazendo um TCC sobre religiões que o número de cristãos no Brasil, numericamente, seria o maior do planeta, independente se são praticantes ou não. Então, eu acho que a coisa desce de uma maneira mais leve. É muito automático, é assim que eu vejo. É mais leve, né? Muito mais leve. E o judeu tem aquela coisa o tempo todo. Questionamento. E será que eu vou continuar no Brasil? Então, olha só. As minhas 3 gerações de vida nunca nasceram no mesmo país. Isso é judaico. A minha avó nasceu no Egito, o meu bisavô nasceu no Líbano, a minha mãe nasceu no Egito, eu nasci no Brasil e a minha filha nasceu em Jerusalém. 4 gerações, 4 países diferentes. Isso é incomum. Isso é zero comum. Um japonês costuma nascer no Japão. O brasileiro costuma te dizer que tanto tempo... Claro, você veio de algum lugar, África, né? O Brasil é um grande mix, uma nação mixada, mas você costuma ter aquela coisa de que gerações atrás nasceram no mesmo lugar. O judeu não. O normal é que eu nasci em lugar diferente. Logo, eu quero resgatar também a memória dos meus avós. Eu quero aprender o dialeto Yiddish, que é 80% alemão, um pouco de hebraico e inglês. Eu quero saber inglês porque os judeus estão no mundo inteiro. Quando eles vão tentar se falar... Acaba que o inglês é universal. Não é todo mundo que sabe hebraico, mas muito judeu, a maioria esmagadora fala inglês. Então, eu acho que essas situações vão fomentando no judeu. Tem que estudar. Eu não posso ficar para trás. Muito bom, muito bom. Ainda na Kabbalah, a gente estava falando que é dualidade, né? Sim. Como que é a interpretação do bem e do mal, segundo o Kabbalah? O bem e o mal, eles foram, a Torá acredita, a Kabbalah acredita que eles foram criados na sua essência. Ou seja, Deus não é mal e não criou o mal, é o ser humano. Não, para a gente não faz o menor sentido, porque o ser humano, ele não pode criar na nossa ideia, né? Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Eu não posso criar porque eu não sou Deus. E se você fala que você criou algo que inexistia, então você deu um poder divino para um ser humano limitado. Então a nossa lógica é, Deus criou o bem e o mal e ele colocou as 2 essências na tua mão. E você vai usar os 2 ao teu bem querer, como você quiser. Ao bel prazer. Ao bel prazer. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio total. E se eu quiser fomentar o bem, que bom, o bem vai puxar o bem. Então a Torá tem uma frase famosa, né? Cada mandamento positivo que eu faço, imediatamente vai vir um próximo mandamento positivo. Cada mandamento negativo, vai vir um contrário. E dessa forma eu vou me tornando um antro. Como se fosse um pequeno templo. Não é à toa que o judaísmo tem uma frase linda que eu até botei no convite do meu casamento, que é: criem para mim um templo e eu morarei dentro deles. Aí a Torá fala, tá errado. Se é um templo, é dentro dele. Por que dentro deles? A Torá fala porque cada ser humano, quando ele está conectado diretamente com Deus, ele é um templo. É um templo para si. E Deus vai estar dentro dele. Então, se você optar pelo mal, é o mal. Se você optar pelo bem, é o bem. Tudo é livre-arbítrio no judaísmo. Não tem, porque não sei, o diabo fez eu fazer. Não bota a culpa no diabo. Foi você que fez. Tem a umbridade de que o livre-arbítrio está dentro de você. Você pode ser influenciado, pode. Você pode ser manipulado. Mas você sempre tem o livre-arbítrio inserido para o bem ou para o mal. Então, a gente acredita nessa dualidade por essência e que depois vai ser ramificado e ativado a cada pensamento, fala e ação, que a Kabbalah fala que são as únicas 3 roupagens do mundo físico. São as 3 únicas formas do corpo, da alma se ativar nesse mundo. A forma que eu penso, falo e faço. Eu queria voltar naquela questão que você falou do questionamento, né? Que o povo judeu questiona tudo. Sim. A gente pode dizer que a dúvida, o questionamento, ele é o alicerce para uma fé maior? Sem a menor dúvida, eu acho que essa pergunta que você trouxe é sensacional. É quase que uma pergunta assim, retórica no judaísmo. Vou te falar uma frase que é muito judaica. Famosa.
um rabino, um bom rabino vai costumar te responder com uma boa pergunta. A ideia é que você tem que responder sim, você tem que fazer afirmações, mas a resposta em forma de pergunta, ela nunca vai terminar o laço do pensamento. E a resposta que tenta definir, ela normalmente tenta emparedar, né? Colocar aquilo num pacote pequenininho. Quando, na verdade, a espiritualidade, por si só, não é limitada, na maior parte das religiões. Então, por que eu vou definir o tempo todo? Por exemplo, se eu fizer isso, eu vou para o inferno? Sim, inferno. Isso não é muito judaico. Entendi. Tanto que no judaísmo a gente fala que inferno não existe. A ideia de Jardim do Éden, como é pensado de forma geral no Ocidente, por muitas vezes a gente não acredita, porque seria, na nossa visão, seria ridículo você dividir assim. Pois é, ele era um bom ser humano, mas ele traiu. Tchau pra você, andar de baixo. Esse cara fez isso, mas ele aceitou Deus, ou na religião cristã, tá 1 segundo antes de morrer. Céu, esse é bom. A gente busca não gostar de pensamentos assim, porque é tentar tornar físico e material a espiritualidade. Eu vejo isso como rabino, o judaísmo vê isso como um pensamento pequeno. Em vez de você tentar se deixar levar para a espiritualidade, você tenta botar a espiritualidade no teu quadradinho. Isso é tão pequeno. Sensacional, hein? Muito bom. A gente pode entrar no Torá? Por favor. A gente começou com a Kabbalah judaica, certo? Sim. Que é essa parte mais mística, digamos assim, certo? E quando a gente entra na Torá, né? Quais seriam aí se é que dá para elencar, né? Os ensinamentos mais conhecidos ou talvez mais relevantes? E o que seria, né? Como que foi escrita? A Torá é a Bíblia judaica, certo? A Bíblia judaica. Você fez uma pergunta bem difícil. Ela parece super simples, mas ela é muito difícil porque o judeu ele tem dois momentos, existem duas definições quando ele fala vamos sentar para estudar a Torá. Existe a ideia da Torá, Pentateuco, o rolo da Torá, que Moisés escreveu no Monte Sinai e foi dado ao povo de Israel no deserto há 3.300 anos. E existe, vamos estudar a Torá no sentido de vamos estudar a espiritualidade judaica, sendo qualquer coisa. Pode ser um dos 24 livros da Torá escrita, que vai desde de Gênesis até Salmos, Eclesiastes, Provérbios, que são os reis que a gente conhece da Torá. Ou você vai estar falando desse aspecto mais, então, literal, né? O livro daquela forma. Lá tem 613 mandamentos. Então, elencar não é tão fácil. Mas se a gente quiser fazer um resumão, são 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são considerados para o judaísmo a base para uma sociedade viver bem. Seriam os 10 mandamentos diferentes? Os mesmos que são famosos. São iguais. O que está no cristianismo, normalmente, que a gente chama de Velho Testamento, 99%, tirando traduções que a gente não concordaria, mesmo respeitando, é a Torá. E os 10 mandamentos é a mesma coisa. Certo. Então, honrar pai e mãe, servir o sábado, porque você tem que ter um dia para parar. Então, isso é a base que a gente elencaria. Inclusive, é muito legal que se você olhar lei romana, lei inglesa, você vai olhar muito, muito, muito do que é chamado no Brasil a cultura judaico-cristã. Por que é tão falado isso? Porque muito do que está na Torá e nas discussões da Torá oral viraram lei. Só que a gente falava disso espiritualmente há muitos anos. Claro que você tinha Hammurabi, pessoas sábias demais, Egito Antigo, muitas pessoas sábias. E um desses povos que gostava de tentar entender, isso é legítima defesa ou é assassinato? Em mínimos detalhes, há milhares de anos. Agora, se a gente quiser resumir mais do que os 10 mandamentos, existem duas frases que são muito poderosas no judaísmo. A primeira é, ama o próximo como a ti mesmo. Ela foi falada pelo Rabi Akiva e pelo Hillel Azaken, um filósofo do povo judeu que veio há milhares de anos e que alguém uma vez disse para ele, se eu quiser me converter ao judaísmo, que é uma possibilidade, qual é a frase que você diria num pé só? É o tempo de ficar num pé e acaba caindo o segundo pé. Ele fala, ame o próximo como você mesmo, porque toda a ideia dos mandamentos é chegar lá. A segunda frase, que é muito famosa, que até uma vez no TV Cultura, o Haddad falou, só que falou a fonte errada, que é aquele que salva uma vida é como se salvasse o mundo inteiro. Que é uma frase também famosa da Torá oral, que ele é muito repetido no judaísmo. Por que é falado isso? Porque Adão foi criado como um só.
Então, se ele não tivesse se cuidado ao mínimo, o mundo inteiro não existiria. Então, a gente tem muito a ideia no Holocausto, se eu posso salvar uma criança, e com a lista de Schindler, Sim. se eu conseguir salvar uma criança, eu salvei o mundo inteiro, porque dela pode sair coisas maravilhosas. Então, essas são 2 frases que elas representam muito o judaísmo. E terceira, talvez, bom, dá para falar sem parar, mas a terceira é a caridade salva da morte. A Torá acredita que a caridade é a base, a ideia dos 10%, dízimo, ela vem de Jacó, vem de Abraão, que prometeu, se você cuidar de mim, de tudo que eu tiver é 10%. Aí veio Jacó quando fugiu do seu irmão Esaú. Se você cuidar de mim, de tudo que eu tiver, eu vou dar 10%. Rei Davi, até virar uma lei judaica. O judeu tem a obrigação de dar tudo que ele ganha 10%. E é lindo, porque você tem muito dinheiro rodando em caridade. E mais bonito, não dá direto para o seu líder, porque a maioria vai se corromper. Então não deixa o teu rabino, o teu padre, o teu pastor de Ferrari. Vai e olha, ou dá diretamente você para o pobre. Porque a própria Torá diz que o ser humano já tem muita dificuldade. Ele pode ser judeu, hinduísta, quem ele quiser, e tem muita dificuldade. Então, se você começar a dar milhões na mão dele, ele vai começar a mexer com ele. Bota numa instituição, bota numa associação, deixa a auditoria pública, faz uma coisa mais inteligente. Aí o número de ONGs, se você procurar, o Israel está entre os 5 países com o maior número de ONGs per capita do planeta. Caramba. Porque é tudo muita ONG. Começou a guerra. Quando começou pelo massacre do 7 de outubro, 1.200 pessoas, uma coisa que foi... Os judeus do mundo se juntaram, ricos, classe média, e principalmente os trilhardários, e começaram a botar valores inacreditáveis.